Olá, seja muito bem-vinda aqui ao aulão do Fadel das nossas quintas-feiras. Chega mais, fique aqui à vontade, porque é o lugar da administradora, do administrador de locações acima da média. Isso aí, a gente vive da renda de aluguel sem ter que depender das vendas. Pessoal, está entrando aqui pela primeira vez nas minhas aulas, elas estão disponíveis, só voltar que você vai ver aulas aí que ficam gravadas nas quintas-feiras. E é um lugar que eu consigo separar um tema e aprofundar um pouco mais, até compartilhar a tela, se necessário for. Algumas aulas eu coloco tela, slide, lei, entre alguns sites, outras não é necessário, mas enfim, aqui é o lugar que eu consigo, então, passar mais ainda informação para você, subir sua régua, ficar acima da média nacional na administração de locações. Então, bora nessa? Seguinte, eu vou falar de um assunto que para mim é recorrente, sabe por quê? Talvez seja nos as perguntas que eu venho recebendo, dúvidas, talvez esteja em primeiro lugar, que é o prazo da locação. Mas em primeiro lugar mesmo, é a dúvida que muitos têm: por que não fazer um contrato de locação residencial por 12 meses ou por menos de 30? Junto disso, tem muita dúvida: por que o proprietário, o locador, não pode pedir o imóvel a hora que ele quiser? Então, ali tem uma série de perguntas, dúvidas que eu venho recebendo. Então, hoje, o nosso tema, que é por que não fazer um contrato por menos de 30 meses, residencial, eu vou fazer aqui de uma forma bem direta, tá? Para você pegar isso como fosse um manualzinho que você pode precisar aí na sua administração de locações para argumentar até com o locador, né? E saber ali lidar com essa situação. Combinado? Então vamos lá. Pessoal, eu vou me basear hoje na Lei 8.245 de 1991, que é a nossa lei do inquilinato. Então, eu vou começar com ela aqui de uma vez, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Simplesmente eu digitei 8.245 no Google e abri aqui o link do planalto.gov.br, é o link oficial de todo o repositório de leis do nosso país, e aqui está sempre atualizado, tá bom? Então, bora, Nela. Aqui é a lei do inquilinato, e eu já vou lá embaixo no artigo 47. Então, pega essa, vai no 47, tá bom? Vamos lá. Aliás, vou aumentar um pouquinho a nossa aula aqui, vou no 46. Pode ser? Que aí eu acho que justifica melhor. Eu estou aonde? Aonde a lei vai tratar da locação residencial única e exclusivamente. Aqui, ó, locação residencial, tá bom? Não estou falando da comercial, não estou falando temporária. E aqui ela fala o seguinte, no primeiro artigo da lei que vem falar só sobre locação residencial: nas locações ajustadas por escrito, ou seja, não é verbal, por escrito, e por prazo igual ou superior a 30 meses. Aqui que está o marco divisor de 30 meses. Por que a gente fala 30 meses? Ah, eu não recomendo por menos de 30, fiz por menos de 30, mais de 30. Está aqui. A resolução do contrato, ou seja, ele vai acabar quando o fim do prazo estipulado. Locações vão voltar. Igual ou superior a 30 meses, a rescisão desse contrato ou resolução ocorrerá fim desse prazo, independentemente de notificação ou aviso. Ou seja, a lei está dizendo o seguinte: locatário, se você fizer um contrato por no mínimo 30 meses por escrito, acaba ele quando acaba o prazo. Sabe aquela história de jogo de futebol? O jogo acaba quando termina? É mais ou menos isso, só que aqui não tem prorrogação não, aqui são 30 meses, tá bom? Combinado? Agora vamos lá então. Olha só. Se acabou esse prazo, então, fim do prazo ajustado, os 30 meses, e o locatário continuar no imóvel, tá bom? Por mais de 30 dias, sem oposição do locador, ou seja, o locador não entrou com uma ação de despejo contra ele, presume-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Então, veja bem, no final de 30, se o locatário permanecer mais 30 meses e o locador não entrou com uma ação de despejo, que é a oposição que ele tem para tirar o locatário, é uma ação de despejo,
ela se prorroga por prazo indeterminado e ainda fala que as demais cláusulas e condições do contrato continuam em vigor. Ou seja, é um contrato que venceu, ele não acabou, não. No sentido de não existe mais contrato, e muitos falam isso aí no mercado. Eu não tenho mais contrato, o contrato sempre existe. Se ele foi uma vez pactuado, escrito e assinado, ele é eterno até o dia que ocorrer a sua rescisão formal, é a desocupação do imóvel. Então, mais uma crença, uma lenda que falam aí, né, e falam muito errado. O administrador de locação acima da média aqui comigo, não fala essas coisas errado, não. Não tem mais contrato, isso aí é para quem não entende. Isso é para o leigo. O nosso contrato está prorrogado por prazo indeterminado. Combinado? Me promete que vai falar isso e nunca mais vai falar que não existe mais contrato. Se o contrato foi feito, o locatário não desocupou o imóvel. Combinado? Bora! Ocorrendo essa prorrogação, ou seja, 30 meses acabou, o locatário continua mais 30 dias, sem oposição, sem ação. Então, ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer momento, ele pode pedir desocupação a qualquer momento, concedido o prazo de 30 dias para desocupação para o locatário. Calma, então tá, o contrato está lá, prorrogado com prazo determinado, o locatário está lá no imóvel, e a qualquer momento que o locador quiser, o dono do imóvel, ele notifica o locatário e dá ele 30 dias para desocupar o imóvel. Sabe como chama isso, pessoal? Anota aí. Denúncia vazia. É muito importante que você chegue nesse momento da nossa aula com esse conhecimento para prosseguir a partir daqui. Isso chama denúncia vazia. O que é isso? A qualquer momento, o contrato, o locador, está aqui na lei, poderá denunciar o contrato, dando 30 dias para desocupação. A lei não fala que ele tem que motivar. A lei não fala que ele tem que chegar para o locatário e justificar o porquê que ele precisa do imóvel de volta. Ah, eu vou usar. Ah, eu vou vender. Ah, eu vou deixar com meu filho. Ah, eu não te quero mais aqui porque você não foi um bom locatário. Ah, eu quero isso vazio. Ah, eu vou reformar. A lei não fala. Por isso que chama denúncia vazia, vazia de motivos. Mais um conhecimento. Vamos subir essa régua mais um pouquinho? Vamos então para o artigo 47, que é o motivo maior da nossa aula. Vamos lá. Artigo 47. Então, bacana. A gente viu até agora que se a gente quiser por 30 meses ou mais, no final desses 30, o locador tem o direito à denúncia vazia, pediu imóvel sem falar um motivo. Agora, e o contrário, está no 47. Quando ajustada verbalmente, lembra que aqui em cima é por escrito, né? Agora, verbalmente, ou até por escrito, e com prazo inferior a 30 meses, 29 meses e 29 dias. Não são 30 meses. É disso para menos, tá bom? Fim do prazo estabelecido, isso é muito importante. Se eu fiz um contrato residencial por 12 meses, que eu vejo muita gente fazendo no mercado e não faz nem ideia do que está fazendo, e você vai aprender isso aqui agora, para nunca mais esquecer. Fim do prazo estabelecido. Vamos supor que foram 12 meses residencial. A locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Acabou o prazo inferior a 30, ela está prorrogada por prazo indeterminado. Aqui em cima, quando ela prorroga por prazo indeterminado, com 30 meses ou mais, a lei fala o quê? Você já aprendeu. Notifica o locatário e dê 30 dias para ele, sem precisar de falar motivo, denúncia vazia, não era? Mas eu fiz o contrato por 30 meses. Agora a lei fala o seguinte: se você fizer por menos de 30 e acabar esse prazo, ela prorroga por prazo indeterminado. Somente podendo ser retomado o imóvel, 2 pontos. O que quer dizer isso? Hipótese 1, 2, 3, 4 e 5, e acabou. Vá! E se a lei nos traz as hipóteses que o locador pode pedir esse imóvel, são só elas, e elas são chamadas de denúncia cheia. A vazia era anterior, de 30 meses ou mais. Eu não preciso falar o motivo, desocupa o imóvel. Agora não. Agora, se eu fizer um contrato de 12 meses, eu tenho que fazer por denúncia cheia. Denúncia cheia eu tenho que motivar, eu tenho que provar o motivo. E quais são eles? Vamos lá? O primeiro inciso fala, nos casos do artigo 9º.
A lei, para não repetir aqui, economizar palavras, elas nos remeteu a um outro artigo, a gente tem que ir lá em cima, então, no artigo 9 e dar uma lidinha. Vamos lá, artigo 9. A locação pode ser desfeita por mútuo acordo. O locatário precisa concordar. Em decorrência de prática de infração legal ou contratual, o locatário tem que infringir a lei ou uma cláusula do seu contrato. Em decorrência de falta de pagamento de aluguel e demais encargos, o locatário tem que dever aluguéis ou encargos para você motivar a retomada do imóvel. E por último aqui, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência dele no imóvel. Ou, se pudesse, ele não autoriza que alguém entre lá para fazer os reparos. Olha só. Esses são os casos que o locador, pode pedir o imóvel para o locatário, se ele fizer um contrato por menos de 30 meses, por exemplo, 12 aqui no nosso exemplo. Mas o artigo 9 era só a primeira hipótese, né? Vamos voltar lá no 47? Vamos lá no 47, aqui fala 2. Em decorrência da extinção do contrato de trabalho dele, se essa ocupação relacionada com o seu emprego é quando uma empresa aluga um imóvel residencial para moradia do seu funcionário. E aí ele perde o emprego. No caso, está balançada a relação ali, né, com uma incerteza se ele irá cumprir ou não, e aí o locador pode pedir. Mas eu volto a dizer, todas essas hipóteses você tem que primeiro cumprir o prazo, tá? Se você deu 12 meses, antes de 12, não pode pedir o imóvel. Isso aqui serve para depois de 12, em contratos que são menores que 30, porque você tem que motivar. Então, a primeira regra, cumprir sempre o contrato. Não interessa qual prazo. Se você deu 12 meses, tem que cumprir 12. Deu 30, tem que cumprir 30. Deu 36, tem que cumprir 36. Não pode pedir o imóvel antes disso. Combinado? Vamos lá. 3. Aí entra o uso próprio, e é somente aqui. O locador, às vezes, ele acha que ao alugar o imóvel dele, ele pode pedir para uso próprio a qualquer momento. Quantas vezes eu não aluguei imóvel, 1, 2, 3 meses depois, o locador fala, ó, pede para ele desocupar aí que eu estou voltando. Eu preciso do imóvel, meu filho precisa, eu mudei de ideia, o imóvel que eu comprei não deu certo, tem tantos motivos. Só que o uso próprio só é possível nessas condições que estão aqui e depois de respeitado o prazo que você estipulou para locação com o locatário, não pode pedir antes, não. Então, se você fez por 12 meses, você não tem direito ao uso próprio antes dos 12 meses. Depois dos 12, aqui diz que sim. Se você fez o contrato por 20 meses, tem que aguardar os 20 meses. E aí você pode pedir, então, para uso próprio, para o proprietário, cônjuge, companheiro, para o uso residencial, inclusive de ascendente, descendente, que não disponha, assim como o seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Tem que cumprir essa regrinha, combinado? E inciso 4. Se for pedido para demolição e edificação licenciada, ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída desse imóvel em no mínimo 20%. Se você, então, fez 12 meses, acabaram os 12 meses, você não pode pedir imóvel a não ser uma dessas hipóteses que a gente está estudando aqui no artigo 47, correto? Agora, se você quiser aumentar o imóvel em no mínimo 20% na sua reforma, aí você pode, tá bom? Ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, aí você tem que aumentar o imóvel ainda em 50%. Tá bom? Bacana. Fadel, então você está me dizendo que esses contratos que eu faço de 12 meses residencial, eu não posso pedir imóvel a qualquer hora para o locatário, não? Não. Sem dúvida, vai lá no artigo 4º, que reforça aí do que eu estou falando. Mas espera aí, Fadel. Então, vamos lá. Se eu fizer o contrato por 12 meses, já entendi que eu tenho que esperar os 12, né? Mas acabou os 12 meses, eu ponho uma cláusula lá no contrato que o locatário tem que desocupar. Também não pode, não? Não, não pode, porque a lei não fala, nem pagando multa. A lei não permite. Residencial, a lei protege a residência do locatário, da sua família, a gente tem que entender isso. Vamos discutir por que não, isso foi feito em 1991, mas é assim. Não adianta. Por isso que eu estou gravando essa aula, para aprofundar mais ainda. Essa semana eu estou falando muito sobre isso, tá bom? Já teve live sobre isso. Agora eu estou gravando uma aula ainda sobre isso para
deixar mais claro ainda que eu quero que vocês fiquem acima da média. O administrador de locação ele tem a obrigação de saber isso aqui, sabia? Ó, a ponta da língua. Ele tem que dominar todas essas situações aqui, e é tão fácil. Eu estou aqui descomplicando para você uma coisa que é um dos fundamentos mais basilares da locação de imóvel residencial. Mas não se preocupe. Adel, eu não sabia disso, estou fazendo errado. Tudo bem. Que bom que você está aprendendo, porque a partir de agora você vai consertando isso ali na sua carteira de locações. Inclusive, isso é um ótimo argumento para você chegar para um locador, que às vezes aluga o imóvel até diretamente, por 12 meses, ele nem sonha com isso aqui. Na hora que você mostrar para ele o risco que é e que você sabe a solução, você capta esse imóvel com autoridade de segurança para alugar para ele e vai alugar da forma certa, protegendo o locador. E aqui você protege o locador e o locatário, porque eu vejo muita rescisão de contrato imposta ao locatário, que também, leigo, não procurou seus direitos, desocupa o imóvel e não precisava ter desocupado. Ah, Fadel, mas isso acontece. O que pode ter de reflexo? Sabe o que pode ter de reflexo? Vamos supor, na ignorância em relação a essas situações, a parte leiga, o locador mesmo, ele notifica o locatário, ali até antes do prazo vencido, ou logo depois de 12 meses, e exige a ele desocupação. E o locatário, falta de também informação, não tem conhecimento da lei, também ignorante em relação à lei das locações, ele desocupa. Por quê? Ele, no primeiro momento não parece ser muito justo. Eu aluguei por 12 meses, o locador está me exigindo aqui por escrito, inclusive, que eu desocupe, eu tenho que desocupar. E aí, pessoal, se coloca no lugar dele, ele vai ter que mudar, ele vai ter que parar a vida dele para arrumar outro imóvel, outra localização, não sei se é no mesmo quarteirão, bairro, região, próximo ou não do trabalho dele, da escola do filho. Não sabe se o aluguel vai ser o mesmo, com as mesmas condições do imóvel, de ano em ano, o aluguel aumenta de preço. É um transtorno para ele. E aí, ele deve conhecer algum advogado. Um dia vai bater um papo ali, tomando um café, conta essa história. Se o advogado foi especialista em locação, vai falar assim: você desocupou? Não precisava desocupar, não. Deixa comigo que eu entro com uma ação de indenização contra o locador. E se a imobiliária ainda endossou essa situação, contra a imobiliária também. E existe uma grande chance de um juiz condenar o locador e ou a imobiliária em perdas e danos, multa e até dano moral. Você entendeu? Está entendendo aonde eu quero chegar? Conhecer a lei nos traz segurança, autoridade, nos protege, protege o locador, o locatário, a gente trabalha super tranquilo, porque está aqui, está claro. E eu estou deixando mais claro ainda para você, aqui no Aulão do Fadel, que eu consigo fazer isso aqui nas quintas-feiras, tá bom? Mas calma aí, você deve estar falando assim, Fadel, então quando é que eu vou tirar esse locatário? Se eu fiz por menos de 12 meses, e eu só posso aqui, naqueles casos lá de infração contratual, reforma, mútuo acordo, ele tem que concordar, e se ele não concorda, extinção do contrato de trabalho, se a locação tiver a ver com emprego, uso próprio do locador que não tem nenhum imóvel, ele tem, ou ele não vai usar, porque tem que provar que vai usar, viu? Se depois ele não usar também, colocar para alugar depois, imagina, pede para o locatário desocupar o imóvel depois dos 12 meses lá, que foi o prazo, e fala que é para uso próprio, e aí o locatário muda aquele transtorno, na hora que ele está pesquisando imóvel, inclusive para ele alugar, ele acha o seu próprio imóvel anunciado para locação. Dano moral, multa, na certa, líquido e certo, inclusive. Olha só. Então, quando que a gente vai ter direito a pedir o imóvel de volta para o locatário? Aí a lei traz a derradeira e última opção, número 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. 5 anos, pessoal, são 60 meses. 5 anos, pessoal, são 60 meses. Sabe o que eu estou dizendo? Deixa eu deixar aqui mais claro aqui. Eu vou voltar aqui na tela para vocês.
Seguinte, vamos supor que nenhuma dessas hipóteses, então, você conseguiu encaixar ali para pedir o imóvel para o locatário que você alugou por 12 meses, por escrito. Agora está no 12º mês, nada deu certo. Ele pagou o aluguel um dia, não tem que reformar, o locador não vai usar para uso próprio, nem tem direito, ele tem outro imóvel. O locatário não aceita desocupar o imóvel. E aí? E aí, minha cara, meu caro administrador de locações, que agora está se tornando acima da média, subindo a sua régua, você tem que aguardar 5 anos. Depois de 5 anos, nasce aquele direito anterior de, então, pedir o imóvel por denúncia vazia para o locatário e dar a ele 30 dias para desocupar o imóvel. Volta como se tivesse alugado ele por 30. Só que 5 anos é muito tempo. Ainda mais que durante esses 5 anos só se pode reajustar o aluguel de 12 em 12 meses pelo índice, tá? Não tem como exigir nada mais do que isso. Fora isso, mútuo acordo. Espero aqui ter deixado mais claro ainda essa situação dos 30 meses na locação de imóveis residenciais. 30 para lá, 30 para cá, consequência para ambas as escolhas. Se você ainda tiver dúvida, deixa escrito aqui nos comentários dessa aula, eu quero te responder. E se você gostou e não sabia disso que eu estou falando aqui, me fale também, é bom. Eu quero saber, Fadel, obrigado, não sabia. Aliás, Fadel, não concordo, eu já entendo de outra forma, eu quero a sua opinião. Então, compartilha aqui, vamos bater um papo sobre isso, porque é entre os top 10, né, os 10 assuntos que eu sou mais perguntado, e esse está em primeiro lugar, acredito eu. E eu tenho uma missão há muitos anos, tudo que eu posso fazer para que a pessoa entenda definitivamente sobre esse assunto. Eu estou aqui para que você entenda. Vire uma autoridade, alugue mais, capte mais também com essa informação. Então, aguardo seus comentários, aproveita, curte aqui, segue o canal para que você continue recebendo meu conteúdo e dicas preciosas como essa. E, é claro, compartilhe com quem mais isso aí possa ajudar. Então, até a próxima e o próximo aí, aulão do Fadel. Até mais, pessoal.